você estava estudando para concurso público, estava mantendo um bom ritmo, mas por qualquer motivo que seja, você teve que parar e agora está tendo um pouquinho de dificuldade de voltar? Às vezes a vida nos coloca em situações que nos obrigam a interromper, né, temporariamente os estudos, seja por motivos pessoais, profissionais ou qualquer outra circunstância. E como a gente aqui conhece muito bem todas essas dificuldades, hoje a gente vai tentar te ajudar nesse retorno aos estudos, dando aquela forcinha extra para que você consiga retomar o seu ritmo e alcance o sucesso que você tanto almeja. Afinal, a gente sabe o quanto que é importante se manter atualizado, preparado e competitivo, né, nesse universo dos concursos públicos. E eu sei que você, assim como muitos outros concurseiros, também está buscando uma maneira de retomar o fôlego e continuar trilhando, né, esse caminho até a aprovação. Então, se você já estava estudando, mas precisou parar por qualquer motivo, esse vídeo é feito especialmente para você. Então, vamos juntos aqui encontrar estratégias eficientes para você voltar com tudo aos estudos e retomar esse projeto de conquistar a tão sonhada estabilidade e realização profissional. Então, sem mais delongas, bora começar? E aí, como é que você está? Tranquilo? Meu nome é Júnior, sou servidor do Tribunal Regional do Trabalho e, junto do Diego, sou um dos fundadores aqui desse canal e do site mentedeconcurseiro.com. A gente criou esse canal e o site com o objetivo de ajudar todos os concurseiros que queiram conquistar o sonho de conseguir, né, o seu cargo público, mas especialmente os concurseiros que fazem provas para concursos de nível médio que cobram matérias de direito, e também para os cargos de técnico judiciário dos tribunais federais, como o TRT, TRE e TRF. E hoje eu estou aqui para conversar um pouco com você que já estava estudando antes para concurso, mas que, por qualquer motivo, acabou tendo que dar uma pausa, né? Acabou tendo que parar um pouquinho seus estudos. Mas agora, até antes de mais nada aqui, eu queria tirar uma dúvida com você aqui nos comentários. Diz aqui para mim, quanto tempo que você acabou ficando longe dos estudos? E nessa retomada que você está fazendo agora, quais foram as suas maiores dificuldades? Já deixa logo aqui nos comentários, porque aí a gente pode ir conversando aqui embaixo sobre isso. E caso a sua dificuldade não seja abordada nesse vídeo, a gente pode até talvez fazer uma continuação, né, desse vídeo, abordando outros tópicos que não foram discutidos aqui no vídeo de hoje. Combinado? Aí, claro, também não se esqueça de já deixar o seu like aqui no vídeo, porque isso nos ajuda demais a divulgar o nosso trabalho ao maior número de concurseiros possível, e também não se esqueça de se inscrever aqui no canal, porque assim você vai ficar por dentro dos próximos vídeos, beleza? Então, antes da gente avançar aqui, é importante reservar um momento para você refletir sobre o motivo que levou você a interromper os seus estudos. Afinal, a vida ela é repleta de reviravoltas e situações imprevisíveis que muitas vezes obrigam a gente a pausar temporariamente, né, nossos planos e às vezes até nossos objetivos. E eu compreendo que essa pausa, ela pode ter sido frustrante e até desanimadora mesmo, sabe? Porque assim, talvez você tenha enfrentado dificuldades financeiras, problemas de saúde, questões familiares, ou mesmo até alguma sobrecarga de responsabilidades profissionais, por exemplo, às vezes até se você é um trabalhador seletista, trabalha em algum tipo de empresa, enfim. Eu sei que cada pessoa tem uma história única e cada pessoa tem as suas próprias batalhas, né? E a vida nem sempre segue um curso linear. E enfrentar obstáculos, ela é parte integrante da jornada rumo à conquista dos seus sonhos, seja eles quais forem. Portanto, ao invés de você se culpar ou de se sentir até desencorajado mesmo, sabe? Tenta se permitir olhar para trás com gentileza e compreensão para com você mesmo, sabe? Tenta reconhecer que você precisou lidar com situações que estavam além do seu controle e que tirar um tempo para resolver essas questões foi uma atitude sábia e necessária. Afinal, às vezes pode ser que a sua energia não fosse conseguir se manter da forma que você deveria para os estudos, para os concursos públicos, caso você não fizesse isso. Lembre-se de que cada pessoa tem uma experiência própria, sabe? E mesmo as experiências mais desafiadoras, elas trazem consigo uma oportunidade de aprendizado e de crescimento.
a vida é uma constante evolução, né? E o fato de você estar aqui, nesse vídeo aqui de hoje, buscando retomar os seus estudos, demonstra a sua resiliência e demonstra também a sua determinação de perseguir os seus objetivos. Então, agora é o momento de deixar para trás qualquer sentimento de culpa ou de arrependimento. O passado já ficou para trás e o futuro agora, o seu futuro, ele está cheio de possibilidades. Então, tenta se concentrar aqui no presente e naquilo que você pode fazer agora para seguir em frente, combinado? Esteja ciente de que, muitas vezes, é justamente até após uma pausa que surgem as oportunidades mais surpreendentes. Então, tenta usar esse tempo de reflexão para você se fortalecer, para você identificar quais são suas prioridades e para você tentar reacender aquela chama interior que levou você a iniciar essa jornada, né, para os concursos públicos. Beleza, você já identificou por que você parou, né, os seus estudos, você já conseguiu identificar os motivos pelos quais você quer estudar, conseguiu reacender essa chama, né, para você conseguir alcançar o cargo dos seus sonhos. Então, agora, a gente vai voltar a estudar. E é natural que, ao retomar os estudos para concursos públicos, você possa encontrar algumas dificuldades pelo caminho. E identificar esses desafios de antemão é fundamental para que a gente possa criar estratégias eficazes e contornar os obstáculos que possam surgir, né, no caminho. E dentre as dificuldades mais comuns enfrentadas por aqueles que desejam, né, voltar aos estudos, a gente pode citar a falta de tempo, a desmotivação, o esquecimento do conteúdo anterior, né, e a sensação de estar atrasado em relação aos outros candidatos, sabe? A falta de tempo é uma questão recorrente na vida de muitos concurseiros. Muitas vezes, a gente precisa conciliar os estudos com o trabalho, né? Ou às vezes com a família, ou outras responsabilidades cotidianas que você possa ter na sua vida. No entanto, eu quero te lembrar que pequenos momentos dedicados ao estudo podem fazer toda a diferença. A organização e o planejamento adequado do seu tempo, eles vão ser os seus principais aliados nesse processo. Outro desafio que pode surgir vai ser a desmotivação. Porque, assim, após uma pausa nos estudos, é natural a gente se sentir desanimado ou até mesmo questionar se vale a pena continuar, né? E outra causa de desmotivação é a sensação ruim de não estar conseguindo fazer as mesmas coisas que você conseguia fazer quando estava mantendo o seu ritmo a pleno vapor. Quando eu parei meus estudos e depois eu fui retomar, essa era a minha maior dificuldade, esse era o sentimento que predominava, porque eu já conseguia manter um ritmo muito bom, estudar não era uma dificuldade para mim, mas quando eu fui voltar, eu senti essa dificuldade, sabe? Eu tive que passar por aquele processo todo de novo, até eu conseguir voltar para o meu ritmo. E gera um pouco de frustração você saber que você já conseguia manter um ritmo frenético, né? Vamos botar assim, como era no meu caso antes, e você já não conseguir repetir, sabe, aquela mesma coisa que você estava fazendo antes. Às vezes você estava conseguindo estudar determinadas horas diárias, conseguia se concentrar mais rápido, ou mesmo estava acertando bem mais questões. Aí, quando a gente volta a estudar, a gente fica com essa sensação de frustração, por não estar nessa mesma forma anterior, né? Como eu falei agora há pouco. Mas nesse caso não tem muito jeito, a não ser simplesmente começar os estudos de novo e seguir novamente, aos pouquinhos, até a gente conseguir alcançar o patamar que a gente estava anteriormente, né? Se a gente fosse fazer uma analogia aqui com academia, de novo, como a gente faz recorrentemente aqui no canal, seria a mesma coisa de você estar pegando uma quantidade de peso enquanto você está malhando regularmente, né, por exemplo, aí depois, por qualquer motivo, você fica 3 meses sem malhar. Quando você for voltar a malhar, você já não vai conseguir mais carregar o mesmo peso que você estava carregando 3 meses atrás. Você vai começar com menos peso para depois, aos poucos, chegar no mesmo lugar que você estava antes. E com os estudos vai ser a mesma coisa. Quando você for voltar a estudar, ao invés de pensar no que você conseguia fazer antes, tenta se lembrar do motivo que levou você a iniciar essa jornada. Tenta manter a sua motivação viva, buscando constantemente se lembrar dos seus objetivos, visualizando o futuro que você deseja alcançar e buscando inspiração, às vezes até em histórias de sucesso de outros concurseiros, né, por exemplo. O esquecimento, às vezes, também do conteúdo anterior é outra coisa que recorrentemente pode gerar preocupações, né, em quem estava estudando e depois parou.
Aí você pode se perguntar, será que eu ainda me lembro de tudo que eu estudei antes? Tenta não se preocupar com isso. É perfeitamente normal a gente precisar relembrar alguns conceitos e informações. Aí tenta utilizar técnicas de revisão e a retomada gradual dos estudos para você ir refrescando a sua memória e recuperando o conhecimento adquirido anteriormente aos pouquinhos, né? É comum você se sentir atrasado também em relação a outros candidatos que continuaram estudando durante o período que você precisou parar. Então, às vezes, você conhece alguém que já estava ali no início dos estudos contigo, você parou e essa pessoa continuou nos seus estudos. Mas isso é outra coisa que a gente fala muito aqui no canal. Não se compara com ninguém, a não ser com você mesmo. Cada um tem seu próprio ritmo e cada um tem sua própria jornada. Evite comparações e tenta focar só nas suas próprias metas. Lembre-se de que é possível alcançar o sucesso independentemente do tempo que você precisou pausar os seus estudos, né? Então, beleza. A gente já identificou o porquê da gente ter parado nossos estudos, a gente já identificou as nossas maiores dificuldades, então a gente já pode seguir o vídeo aqui. Eu vou tentar te dar algumas dicas práticas que podem te ajudar nessa retomada aos estudos. Então, vamos ver as principais dicas para quem parou de estudar e está voltando agora. A primeira dica é simplesmente abrir espaço no seu dia para os estudos. É possível que no tempo que você ficou sem estudar, as horas que seriam dedicadas aos estudos, elas tenham sido preenchidas por alguma outra atividade, seja ela produtiva ou não. Então, inicialmente, é necessário fazer uma auditoria de todas as horas do seu dia e reconhecer o tempo que você gasta com atividades que não te acrescentam muito, sabe? Além das atividades que podem ser retiradas sem maiores problemas. Essa auditoria do seu tempo, ela deve ser feita imediatamente. Então, assim, separe as atividades que você não tem como evitar, como, por exemplo, trabalho, cuidar dos filhos, faculdade e outras coisas que sejam importantes, e anota tudo isso numa folhinha. Mas seja honesto quanto às atividades que, pelo menos nesse momento, não fazem falta na sua vida. A verdade é que você vai precisar abdicar de certas coisas. E isso não é fácil, né? Porque envolve uma mudança de hábitos. Então, beleza. Depois você tenta separar aquelas coisas que você costuma fazer, mas que não necessariamente são fixas ou então que você pode trocar, sabe? Como, por exemplo, ir à academia ou mesmo você assistir a sua Netflix. E tenta ter em mente que o resultado dessa separação toda, ela vai mostrar como que deve ser o seu dia e não como que você gostaria que ele fosse, beleza? Então é isso, faça essa auditoria e encaixe seus estudos em todos os horários que sejam possíveis para você. Então a próxima dica agora é: aulas online e em áudio podem te ajudar nesse momento. Eu sei que agora, nesse momento aqui, que você está voltando aos estudos, né, abrir horário em um dia totalmente preenchido vai parecer um sacrifício enorme para você. Mas isso pode ser diminuído, né, essa sensação desse sacrifício, com o auxílio de aulas online ou mesmo de aulas em áudio. Existem diversos cursos e várias ferramentas na internet que podem te ajudar nesse sentido. Elas vão ser muito úteis naqueles momentos de revisão que você pode encaixar enquanto, por exemplo, aspira a sua casa, enquanto você lava a sua louça, ou então quando você realiza qualquer tarefa doméstica que não exija muito do seu cérebro. Beleza? Então tá. Então vamos para a próxima dica. A próxima dica que pode te ajudar é a seguinte: tenta escolher uma boa recompensa. O que eu quero dizer com isso? Tenta colocar uma recompensa para o final de cada sessão de estudos que você faz. Isso vai te fazer associar o término da sua sessão de estudos como uma coisa boa, sabe? Isso vai reforçar que o comportamento que a gente quer transformar, que seria o comportamento de estudar, no caso, né, é um hábito saudável. Então, sempre que a gente terminar uma tarefa que seja dura, ou então uma tarefa que exija muito da gente, a gente deve se recompensar, mas imediatamente. A gente acabou de finalizar a tarefa, imediatamente após, a gente já se recompensa.
Isso vai fazer uma ligação do nosso cérebro entre cumprir o planejado e receber uma recompensa. E essa recompensa pode ser o que você quiser. Pode ser um doce, desde que sem exagero, né? Claro. Pode ser você se permitir ver algum daqueles episódios daquela série da Netflix que você gosta. Também, claro, desde que sem exagero. Enfim, pode ser qualquer coisa que te agradar ou qualquer coisa que você gostar. Mas uma coisa que é legal ter em mente é que o ideal é que você tente começar a fazer o que for possível para os estudos em si parecerem algo interessante para você, sabe? De modo que você, com o tempo, acabe enxergando esse momento de estudar eh, sem ser um sacrifício exatamente para você, beleza? Como o próprio ato de estudar em si acabar sendo alguma coisa que você até curta em alguma medida. Ou melhor, tenta fazer o seguinte, tenta colocar o próprio hábito de estudar, quando você estiver completando o seu hábito de estudo, assim, você determinou 1 hora de estudos por dia, você completar aquilo diariamente, vai te causar uma sensação de recompensa também. Então, com o passar do tempo, o próprio hábito de estudos vai ser a recompensa para você. Quando você conseguir completar o seu cronograma, o seu cérebro ele já vai interpretar aquilo como a própria recompensa em si. Então, por isso até que a gente fala da importância da constância dos estudos aqui, porque a própria constância dos estudos em si vai reforçar esse seu hábito de estudar. O hábito ele é reforçado pela constância de um comportamento, beleza? Então vamos para a próxima dica. A próxima dica é: tenta rever as suas prioridades. Nesse momento da sua volta aos estudos, é importante que você tente fazer uma reflexão para entender o que vai te ajudar a alcançar os seus objetivos. Tenta deixar tudo que não tem muita importância ou que não seja essencial para você fazer agora, para depois da sua posse. Então, tudo aquilo que não for muito importante, tudo aquilo que não for muito necessário, tudo aquilo que não for primordial, principalmente se você não tiver muito tempo sobrando, tenta sempre deixar para depois da posse. O seu tempo, ele vai ser o seu bem mais precioso aqui. E você tem que tentar, na medida do possível, gastar esse tempo com muita calma e seletividade. Ao contrário do que você vai acabar ouvindo ou lendo pela internet, claro, assim, a gente já falou isso aqui milhares de vezes. Eu e o Diego, né, a gente nunca vai exigir que você seja um super-homem ou alguma coisa do gênero, sabe? Uma Mulher Maravilha, alguém que seja incansável. Isso porque a gente aqui do canal, a gente entende que os estudos, eles vão ter altos e baixos, assim como tudo na vida, né? Inclusive, a gente tem até um vídeo aqui no canal onde a gente fala da importância do lazer nessa nossa jornada dos estudos. Eu vou tentar deixar esse vídeo aqui no card e na descrição também, beleza? Mas a gente também não deve ter ilusões. Nessa hora, pensar nas atitudes e nos sacrifícios que precisam ser feitos, isso vai ajudar a gente a ter uma visão mais realista, né, da nossa jornada, sem criar falsas ilusões sobre quão difícil é esse caminho, né, dos concursos públicos, esse caminho que a gente escolheu. Esse caminho ele é difícil, mas o tanto que ele tem de dificuldade, ele também tem de recompensador. Então, assim, depois que a sua nomeação chegar, e ela vai chegar, você vai poder olhar para trás e ver assim que claramente todos esses sacrifícios eles valeram a pena, beleza? Então tá, então vamos para a próxima dica. E essa próxima dica é: avance e melhore sempre, mas no seu ritmo e sem se sobrecarregar. Então, agora que você já refletiu sobre o motivo da sua interrupção, identificou as suas principais dificuldades, fez uma auditoria de como é que está a sua vida nesse momento agora, né? E viu os horários em que é possível estudar, é hora de dar o próximo passo, né? Que é a retomada gradual dos seus estudos. Tenta se lembrar de que o importante é retomar o ritmo aos poucos, mas com consistência e disciplina. Consistência, constância nos estudos, vale sempre ressaltar, é o mais importante. A gente sempre fala isso aqui. Então lembre-se sempre disso, beleza? Então tá. Uma estratégia eficaz é você começar com um ritmo de estudos leve e depois você vai aumentando gradativamente, né? Vai aumentando progressivamente. Isso vai evitar sobrecargas e vai te ajudar a se adaptar novamente à rotina de estudos. Tenta definir um plano realista que leve em consideração o seu tempo disponível e as suas responsabilidades diárias,
conforme você analisou lá nessa auditoria que a gente já conversou aqui. E eu vou repetir, devido à importância dessa dica. O mais importante é criar uma rotina de estudos consistente. Estabeleça horários fixos para você se dedicar aos estudos, seja pela manhã, tarde ou noite, de acordo com a sua preferência e disponibilidade. Essa regularidade ela vai te ajudar a manter a disciplina e o foco que são necessários para você alcançar os resultados desejados. Além disso, tenta buscar também criar um ambiente, né, que seja propício para os estudos, um ambiente livre de distrações e que seja confortável para a sua concentração, né? Isso inclui, por exemplo, você desligar notificações de celulares, você encontrar um local tranquilo e organizado para você conseguir estudar e você ter o material necessário, né, para os seus estudos sempre à mão ali. E tenta lembrar também da importância de manter um equilíbrio entre os estudos e o autocuidado. Essa é outra coisa que a gente fala aqui também com alguma frequência. Tenta reservar momentos para você descansar, momentos para você relaxar e praticar atividades que te tragam também prazer e bem-estar, né? O equilíbrio entre a vida pessoal e os estudos, ele é essencial para evitar o esgotamento e manter a sua motivação no longo prazo. E, por fim, lembra também de celebrar cada pequena conquista que você tiver ao longo do seu caminho, porque a retomada dos estudos é uma jornada que exige perseverança, né? Então, tenta valorizar cada avanço que você der, por menor que ele possa parecer. Cada dia de estudo é um passo mais próximo do seu objetivo. Tenta se lembrar de que a retomada gradual dos estudos é um processo individual, que nem a gente falou, cada pessoa vai ter o seu próprio ritmo e o seu próprio tempo de adaptação. Então, tenta estar aberto a ajustar a sua estratégia conforme for necessário, né? A gente também sempre fala aqui da capacidade de adaptação, que tem que ser também uma das características do concurseiro. E, claro, não desistir nunca. É aquela teoria da fila, né? Se você não desistir, a tua hora chega, né, na fila dos concurseiros. Tenta estar sempre aberto para ajustar as suas estratégias conforme necessário, né? A gente sempre fala aqui que a capacidade de adaptação é uma das características mais importantes para o concurseiro também. E, claro, nunca desista. Com consistência, disciplina e determinação, você vai ficar cada vez mais próxima de conquistar, né, a sua aprovação nos concursos públicos. Beleza? Bem, eu espero que as dicas e as reflexões, né, que a gente compartilhou aqui nesse vídeo de hoje tenham sido úteis para você e que elas te ajudem a retomar com tudo essa sua caminhada rumo à aprovação, né? Tenta se lembrar de que você também não está mais sozinha, não está mais sozinho nessa jornada. Eu e o Diego, a gente está sempre aqui para te apoiar e te incentivar a cada passo do seu caminho. Afinal de contas, a gente conhece bem as dificuldades que você enfrenta no seu dia a dia de concurseiro e a gente acredita plenamente no seu potencial também. E tenta se lembrar de não se cobrar demais por não estar no mesmo ponto que você estava antes da sua pausa. Beleza? Aqui no canal e lá no site mentedeconcurseiro.com, eu e o Diego, a gente está sempre à disposição para te ajudar e te acompanhar nessa caminhada. Tenta, se você puder, compartilhar também, né, as suas experiências ou então dificuldades ou como que você superou alguma dificuldade que você tenha passado ou qualquer coisa do gênero aqui nos comentários. Tenta contar também a sua história, porque às vezes a sua história pode ser o que vai acabar inspirando, né, algum outro concurseiro que esteja passando por uma situação parecida com a sua. Então, se você gostou desse vídeo e achou essas dicas úteis, não se esqueça também, claro, de você deixar o seu like aqui no vídeo, se inscrever no canal para não perder os próximos conteúdos e compartilhe esse vídeo também com seus amigos ou familiares que também possam se beneficiar dessas informações, beleza? E eu agradeço imensamente a cada um de vocês por fazerem parte, né, dessa comunidade de concurseiros que são muito comprometidos com a aprovação, beleza? Um grande abraço e até a próxima.